Medo e fé são extremos de uma mesma essência. Eles nascem da mesma força interior, mas apontam para direções diferentes. Ambos ativam a imaginação, ambos despertam sentimento, e ambos participam do processo de criação da realidade. Quando você entende isso, percebe algo fundamental. O medo não é ausência de fé, é a mesma força criadora aplicada de forma inconsciente. Hoje eu quero te mostrar como o medo atua no campo da criação e, principalmente, como redirecionar essa mesma essência para a fé consciente. Fé não é otimismo ingênuo e medo não é fraqueza. Ambos são expressões de uma mesma capacidade humana, a capacidade de imaginar com envolvimento emocional. Sempre que você imagina algo e sente aquilo como real por dentro, você está usando essa força. Quando essa força é direcionada para cenários de confiança, ela se chama fé. Quando é direcionada para cenários de ameaça, ela se manifesta como medo. A essência é a mesma, a direção é que muda. Sentir medo em determinados momentos é natural. O corpo reage, a mente alerta, o instinto protege. O problema começa quando o medo deixa de ser momentâneo e se transforma em estado permanente. Quando isso acontece, o medo deixa de ser apenas uma reação e passa a ser um campo criador contínuo. E tudo aquilo que se torna estado interno constante acaba se refletindo na experiência externa. Existe uma lei espiritual simples e precisa. Aquilo que você imagina com sentimento tende a se manifestar. A imaginação sozinha é neutra. O sentimento é o que dá peso, direção e força. Por isso, a Bíblia diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Não se trata de desejo, trata-se de imaginação sentida. É nesse ponto que medo e fé operam exatamente da mesma forma. Imagine uma pessoa que vive com medo de ser assaltada. Ela sai de casa já criando cenas mentais. O corpo entra em tensão. O pensamento retorna sempre ao mesmo ponto. A emoção reforça a imagem. Sem perceber, essa pessoa está ensaiando um evento no campo da imaginação. Não porque mereça algo ruim, mas porque está usando a mesma força da fé, em uma direção contrária ao que deseja viver. O universo não julga a intenção, ele responde ao estado sustentado. Aqui está o ponto central. Se medo e fé são extremos da mesma essência, então ambos utilizam a mesma energia criadora. A diferença é simples. O medo foca naquilo que você não quer, a fé foca naquilo que você escolhe viver. Quando alguém diz que tem fé, mas vive em preocupação constante, existe um conflito interno. As palavras afirmam uma coisa, mas o estado interno sustenta outra, e é sempre o estado que cria. Um erro comum é tentar combater o medo, mas lutar contra um estado interno é apenas outra forma de alimentá-lo. A transmutação acontece pela observação consciente. Quando o medo surgir, observe sem reagir, não construa histórias, não alimente imagens, não projete cenários. Reconheça. Isso é um pensamento, não uma realidade. Nesse momento, você interrompe o fluxo automático. Depois de observar o medo, não fique no vazio. Redirecione conscientemente a imaginação para aquilo que você deseja viver. Se surgir medo da perda, imagine estabilidade. Se surgir medo da escassez, imagine provisão. Se surgir medo do abandono, imagine presença e conexão. Você não está criando algo novo, está apenas usando a mesma essência em uma direção consciente. Isso é fé aplicada com lucidez. Você não controla todos os pensamentos que surgem, mas controla quais você sustenta. E aquilo que você sustenta com sentimento se torna experiência. Por isso, a questão não é ter ou não ter medo. A verdadeira pergunta é: em qual direção você está usando essa força interior? O medo é fé aplicada sem consciência. A fé é medo redirecionado com clareza. Ambos são extremos de uma mesma essência.
mas apenas um constrói. Quando o medo surgir, não lute, não negue, não dramatize. Observe e escolha conscientemente a fé, porque aquilo que você imagina com sentimento é exatamente aquilo que você está convidando para fazer parte da sua experiência.